Como assim o elemento estranho é a lata? É a lata, né? Pois é. O elemento estranho é exatamente algo que não existe. Nós temos uma moça aí, não é? Uma moça com orelhas de raposa. Isso existe? Não. Mas você consegue aceitar, você gosta do design. Por quê? Porque é uma mentira por vez. Agora, se ela tivesse orelha de raposa, orelha de gato também ao mesmo tempo, se ela tivesse, sei lá, peitos grandes e pequenos, dois pares de peitos. Vixe, Maria. Pior que eu vi um desenho assim. Não, é possível, mas quando é introduzido, você acha é estranho. Não quer dizer que não possa existir. Quer dizer que quando é introduzido é estranho. Por quê? Porque isso é normal pra gente. Se a gente for introduzido a muitos conceitos ao mesmo tempo, a gente acha estranho. Isso daí está dentro de um estudo de robótica, inclusive, que é o Vale da Estranheza, é chamado. Esse Vale da Estranheza, se a gente pegar como exemplo para a literatura ou para o desenho, ele também é o seu primeiro contato com algo que é parecido com algo que você já gosta, ou com algo humano, mas assim que você olha, ele parece, mas não o suficiente, e ele te traz uma sensação estranha, um desconforto. Eu acho que o Junji Ito faz isso muito bem, né? Ele coloca situações muito absurdas e não tenta explicar demais, apenas o necessário para a história. Sim, o Junji Ito é isso, ele traz um elemento por vez. Como é o mundo de Junji Ito? Você pensa que não é, mas você encara o mundo de Junji Ito como se fosse o mundo da gente, o nosso mundo. E aí, dentro do mundo dele, ele introduz um só elemento estranho. Esse elemento de estranho, ele é discutido num nível psicológico. Ou seja, de como o ser humano encara aquele elemento estranho. Tem um curta dele que é assim, é nosso mundo, Japão, né, e tal. Aí uma menina tá procurando um flatzinho para alugar, uma kitnet. Só que o pessoal que mora lá, mora em frente a um cemitério. Até aí tudo normal. Aí ela começa a ouvir histórias sobre esse cemitério, por isso que o apartamento é barato. Aí, aos poucos, bem devagar, ele vai colocando coisas que não são normais. São estranhas. Que são estranhas. Primeiro, ela vê uma sombra toda noite, caminhar lá no cemitério, fazer alguma coisa e sair. Isso vai acontecendo por várias e várias vezes. Até que no final da história, ela vê a coisa estranha. Mas é uma coisa bem... que tem um ritmo, assim, lento, né? Isso. E ele faz assim, às vezes ele mescla, porque os elementos fantásticos, eles podem ser tanto do tipo físicos, né, que seria, sei lá, magia, uma viagem estelar, um monstro, sabe? Mas ele pode ser psicológico, como a gente falou aqui do Junji Ito, ele primeiro mexe com sua cabeça. Só que o Junji Ito, de vez em quando, ele faz os dois. Na história lá, por exemplo, dos buracos, que tem um buraco que tem... Exatamente o formato da exatamente pessoa. O seu formato, aí é psicológico, porque não existe nenhum monstro, não existe nada que não poderia existir no mundo real. Mas a forma como aquilo mexe com a pessoa, mexe de uma forma que você se pergunta, realmente mexeria comigo assim? O que é que eu faria numa situação dessa? Porque você fica se perguntando, quem que fez aquele buraco e pra quê? Exatamente, mas nesse outro que Giovanna está mostrando, dizendo, em algum momento aparece um ser monstruoso, alguma coisa estranha para o mundo real, uma coisa que não existe. E aí a gente está falando de um elemento fantástico, físico, ou corpóreo, ou objeto, entendeu? Que é, agora, como ele vai mexer, o objetivo dele é para mexer no psicológico, mas ele é um elemento estranho físico, sabe? Por exemplo, você tem aquele filme A Bruxa. A Bruxa é o filme todo psicológico. Sim. Você não vê monstro, mas você está lidando com a possibilidade de existir um elemento físico. Ou seja, a fantasia está na possibilidade de existir o fantástico.
Olha só como é. É uma metalinguagem, isso é muito interessante.